Olá pessoal, aqui é o professor André Lage. Esse é o nosso módulo do algoritmo à execução do programa. O objetivo desse módulo é você entender um conceito básico do que é um algoritmo e como ele torna-se um programa do computador e detalhes peculiares da sua execução. Bom, quando vocês pensarem em um algoritmo, pensem da seguinte forma: vamos buscar aqui um exemplo, uma alusão a instruções genéricas para realizar uma tarefa. Por exemplo, nos eletrodomésticos, os manuais de utilização deles são verdadeiros algoritmos, porque existem o passo a passo de como você vai utilizar aquela máquina, certo? E perceba que o exemplo, eu estou utilizando um micro-ondas, que ele é eletrônico, e uma máquina de lavar roupa que também tem comandos eletrônicos, mas percebam que essas máquinas, elas poderiam ser mecânicas, tá? Então a alusão aqui funciona muito bem, não só com relação ao algoritmo, mas a tecnologia que é implementada para a gente executar esse algoritmo. Um computador eletrônico ou um computador mecânico, por exemplo, certo? Então pense em algoritmos como sequência de passos, tá? Os passos para executar, para realizar uma determinada tarefa. Uma outra alusão bem comum, que é bastante utilizada, é de uma receita de bolo. Uma receita para realizar, para cozinhar algum prato, por exemplo. Então, esses algoritmos a gente pode dizer que são instruções de comandos para serem executados pelo computador, tá? Por que sequência está entre aspas, certo? Porque na programação distribuída paralela, por exemplo, você vai ver que algoritmos, eles vão ser implementados como uns programas que vão serem executados de forma paralela, simultaneamente. Tá? Então, não necessariamente um algoritmo ele é uma sequência, mas pode considerar uma sequência para efeitos de didática. E por que pelo computador? Porque, como eu disse antes, você pode ter um algoritmo não necessariamente que vai ser executado pelo computador, como seja, por exemplo, uma receita de bolo que um ser humano vai executar. Bom, então a gente pode entender esse algoritmo como um fluxo de dados orientado a comparações lógicas, certo? Então é o fluxo de dados orientado a comparações lógicas. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que a gente vai ter expressões lógicas que vão nortear o que vai acontecer com o fluxo dessa execução. A gente vai condicionar as, a gente vai condicionar as expressões lógicas o comportamento desse programa do algoritmo. E a gente também vai repetir processos até que uma determinada expressão lógica seja satisfeita. Nesse exemplo aí, a gente tem um algoritmo de trocar uma lâmpada. Ele começa com a lâmpada não funciona. Qual o próximo passo? A lâmpada está devidamente encaixada? Se não, encaixe a lâmpada. Se estiver, você verifica se a lâmpada está queimada. Se estiver, troque a lâmpada. Se não estiver, conserte a lâmpada. Então seria um algoritmo, os passos para a gente realizar a troca, no caso, resolver o problema porque uma lâmpada não acende, vamos dizer assim que fica melhor. Tá? Bom, e o que, que seria então uma linguagem de programação? Perceba, no exemplo anterior a gente trouxe os algoritmos, né? O que é um algoritmo? Certo? É um fluxo. Esse exemplo aí do algoritmo é para uma pessoa verificar por que uma lâmpada não está funcionando, não está acendendo. E como é que a gente diz para o computador que ele execute aquele algoritmo que a gente quer? A gente precisa formalizar, trazer, implementar, escrever aquele algoritmo em uma linguagem de programação, certo?
Então esses algoritmos eles precisam ser programados ou codificados, por isso que o nome é código-fonte, em uma linguagem de programação, certo? E não é à toa que eu coloquei aqui a formalização, porque para você fazer isso, você precisa obedecer às regras léxicas, sintáticas e semânticas, tá? De uma linguagem de programação. Ou seja, você vai utilizar, implementar, escrever em uma linguagem de programação muito parecido como a gente faz com uma linguagem natural, português, o francês ou o espanhol, por exemplo. Eu trago aí a referência a Noam Chomsky, porque ele contribuiu na área das gramáticas e hierarquias de gramáticas, e essa formalização que ele fez, a contribuição dele nessa área, foi muito útil para a formalização das linguagens de programação, certo? Então, coloquem, por favor, no Google o nome dele para vocês, quem não sabe, entender quem foi, que ele contribuiu em várias áreas do conhecimento. E a Ada Lovelace, ou Ada Byron, ela foi dita a primeira programadora, a primeira pessoa a programar um computador, foi a máquina de Charles Babbage, certo? Era ainda um computador mecânico na época. Então trago duas referências interessantes do marco aí, dessa área da computação especificamente. Bom, então quer dizer que a gente pode escrever, existem linguagens de programação que a gente pode escolher para implementar, né, escrever o nosso algoritmo em uma linguagem de programação, a partir daí o computador vai poder executar. Beleza. Só que o computador é uma máquina que só entende 0 e 1. E na verdade esse nível de abstração é um pouquinho mais alto que os fabricantes do hardware, ele ainda eleva um pouquinho o nível, mas ainda é considerado baixo nível quando se você quiser falar diretamente, escrever programas diretamente para o processador. Por exemplo, uma linguagem de montagem assembly. E que a gente considera também como baixo nível. Baixo nível quer dizer perto da máquina, alto nível, perto de como os seres humanos se comunicam. Então a gente resolveu construir um programa que ele transforma, converte a linguagem de alto nível, uma linguagem de programação de alto nível, para uma outra linguagem de baixo nível. Ou seja, ele vai pegar aquela linguagem de programação, seja ela Python, Julia, Java, C, qualquer dessas linguagens de mais alto nível, e vai converter para baixo nível. E para fazer isso, a gente imita como a forma na qual a formalização das próprias gramáticas e linguagens naturais, como a gente utiliza a formalização, né, do tratamento, da verificação, digamos assim, se um texto está adequadamente escrito em um determinado idioma. Então a gente vai passar basicamente por duas etapas. A primeira de análise. A gente vai analisar lexicamente se cada palavra ou token que foi escrito está dentro do dicionário da palavra. Depois, análise sintática, se a estrutura, digamos assim, a ordem que está sendo escrito está correto de acordo com a gramática, certo? Um exemplo em português seria sujeito, verbo, predicado, se a gente invertesse de uma forma que a gramática não permitisse. E o compilador, esse programa que vai fazer essa conversão, ele faz essa análise léxica, sintática e semântica, onde ele tenta identificar possíveis erros semânticos. Tá? Ele vai analisar para ver se o programa está corretamente do ponto de vista semântico. Um exemplo é divisão por zero. Tá? Divisão por zero, você pode colocar numa linguagem 0 dividido por zero, mas isso não é permitido, não faz sentido. Tá? Depois disso, o compilador ele faz a síntese. Depois que passa pela análise, se passar, aí o compilador ele vai começar a converter essa conversão de alto nível para baixo nível. Ele vai pegar a saída da análise e vai começar a converter, certo? E tem várias etapas aqui, não vou adentrar nessa área. Se você se interessar, coloque no Google
por compilador, compiladores, e estude um pouco sobre essa área. A Grace Hopper, que está aí como referência, é uma das pioneiras, tá, na construção de compiladores. Então, uma referência muito importante também no marco e na computação nessa área. Bom, então finalmente a gente tem um algoritmo, a gente pode escrever ele em uma linguagem de programação e utiliza um outro programa chamado compilador para poder converter para uma linguagem de baixo nível que o hardware, ou seja, o processador, o computador possa executar. Mas como é que a gente faz isso? Bom, existe um programa chamado Sistema Operacional, que ele faz essa interface com o hardware, para a gente não falar diretamente com o processador. E ele provê para a gente uma abstração chamada processo ou tarefa. Então, o programa que você compilou, o teu código compilado, é um conjunto de zeros e uns, você passa para o sistema operacional e pede para executar. Só para isso ficar bastante claro o que é isso no seu dia a dia, imagine que você está com o seu celular e você tem um reprodutor de mídia, por exemplo, um Spotify, e você aperta com o dedo no seu celular, esse Spotify, e ele abre. Primeira vez que você aperta, ele abre, o que é que você está fazendo ali? Você está dizendo para o sistema operacional, sistema operacional, eu tenho esse código de zeros e uns, que é compilado do Spotify. Eu quero que você execute ele, crie uma tarefa para mim, crie uma abstração de tarefa e execute. Então, o programa, que é um conceito estático, ele passa a ser um conceito dinâmico a partir do momento que você executa ele. Ele passa a ser um processo ou uma tarefa. É similar, tá? Processo e tarefa. Então, um programa que está lá estático, ele passa a ter um ciclo de vida. O processo, ele é um programa em execução. Em outras palavras, ele pode estar pronto para ser executado, quando ele já foi para a memória principal, ele avisa o sistema operacional, estou pronto para executar. Executando é o momento que você está utilizando. Nesse exemplo que eu te dei, não é só tocando música não, você pode estar navegando, buscando alguma coisa no Spotify, você está executando. O importante é que o código do programa Spotify, nesse exemplo, ele está sendo executado pelo processador, certo? Podia ser, por exemplo, um editor de texto. Enquanto você está usando o editor de texto, passando a barra de rolagem, o processador tem que processar aquilo e ele está sendo executado. Em pausa, pode ser um programa que está em pausa porque ele está esperando uma resposta do usuário ou um dado de uma placa de rede, de outro computador na internet. Ou o processo ele vai para o seu estado de concluído quando acaba de executar. Tá? Então, nesse módulo, o que é interessante que eu gostaria que vocês ficassem como conceito? Que o algoritmo, ele tem, eu vou recapitular, ele tem a sua definição, certo? É algo muito abstrato no sentido de conceitual, no sentido de não vinculado a uma tecnologia ou uma linguagem de programação. Mas se você quiser precisar implementar, fazer com que o computador execute aquele algoritmo, você tem que implementá-lo em uma linguagem de programação. E existem várias linguagens de programação, cada uma com um fim específico. Tá? Também, quem é que vai fazer essa conversão da linguagem de programação, porque o computador ainda não entende aquilo, é muito alto nível para ele entende zeros e uns. É um outro programa chamado compilador que ele converte essa linguagem de programação de alto nível para baixo nível. A partir daí você pode executar. Aí você pede auxílio a um outro programa chamado sistema operacional. Exemplo deles, Windows, Linux, Mac OS, um Android, o iOS, tantos outros exemplos de sistemas operacionais. Você pede ajuda ao sistema operacional para executar o teu programa. Ele cria uma tarefa, certo? É por isso que no Windows você tem um gerenciador de tarefas. O que é aquilo? Todos os programas que estiverem em execução, você pode interferir na sua execução. Ou seja, em um que esteja executando, você pode finalizar uma tarefa que esteja executando. Acho que aí fica bem claro esse exemplo aí da diferença de uma tarefa para um programa. Quando você mata, que a gente chama matar a execução de um navegador de web, o programa continua existindo, ele está lá, você pode executar de novo, mas o processo ele deixa de existir. Tá? E
eu findo esse módulo com com essa obra de Escher, que é a queda d'água. Eu pensava, assim, de uma forma, como explicar um algoritmo de uma forma com uma alusão bastante didática, e me veio à cabeça, quando eu trago a definição dessa forma, fluxo de dados orientados a comparações lógicas, como um rio, a água de um rio passando e você canalizando, criando canais, porque você está condicionando para onde você quer que aquela água passe. Só que não é uma alusão adequada, porque como é que eu vou repetir a água de um rio se ele, de uma certa forma, está sempre indo para um lado mais baixo? E aí eu me lembrei dessa obra do Escher, e ele faz uma brincadeira de ilusão de ótica, que a água você consegue fazer um laço. Aqui você vê um laço. Tá? Então, usando dessa essa alusão à obra dele, você consegue ficar olhar do algoritmo dessa forma. Tá? Você vai condicionando, eu quero que vire à esquerda, eu quero que vire à direita, a água para um lado para o outro, e eventualmente eu quero que faça umas repetições. Então é isso, basicamente um algoritmo é isso. Tá? É o que você vai dar condicionar e mandar repetir algumas operações baseado no que você quer fazer, certo? Para finalizar, aqui não tem repetição, mas a gente poderia colocar uma aqui, tá? Uma testando. A lâmpada não acendeu, você coloca toda vez acenda a lâmpada a cada 1 hora, de hora em hora acenda a lâmpada. Então aqui não tem repetição. Se ela não acender, aí você puxa esse fluxo para cá. Então aqui facilmente você poderia colocar um laço, né? Uma estrutura de repetição. Então findo aqui esse módulo.